Na TV Globo foi um período curto, então, 64? Foi. Eu fazia aquele jornal das 15 para as 8. Nacional. Na televisão. O Jornal Nacional. O chefe foi novamente meu chefe, o Armando Nogueira, que aí era chefe de jornalismo na Globo, na TV Globo, e ele era meu chefe. Eu constava como redator principal. E eu fazia aquele jornal, era lido pela maior voz, a mais maravilhosa voz de leitor de notícias que houve na televisão, chamado Luiz Jatobá. Tom Gomes, que era um cara todo movimentado, todo vivo, e ele era tão esculhambado que ele chegava para aquele calor, né, no Rio de Janeiro, ele chegava todo com aquela cara redonda que ele tinha, suado, a camisa levantada aqui, coisa assim. Então tinha que ir rapidamente lá, porque ele chegava meio em cima da hora, então tinham que enxugar ele, a moça lá do coisa botava pó aqui, então a pele dele não ficar brilhando. Em televisão tem um drama, a tua careca não pode brilhar, parece que dá reflexo na câmera, qualquer coisa, então tem que botar um pó e tal. Enquanto o Wilton Gomes tinha que ser preparado, que chegava afobado, o Luiz Jatobá chegava 20 minutos, meia hora antes, lia o texto, pegava uma trucezinha, um negócio como se fosse coisa de mulher, com a maquiagem, ia para o coisa, diante do espelho, ele abria, ele mesmo se empurrava. E chegava de porre de uísque. Bastava para olhar para o Jatobá que sabia que ele chegava atuado. Fazia esta coisa, lia as notícias, e ele tinha um jeito de marcação que ele marcava a entonação da voz dele com os sinais de caneta, onde ele devia elevar a voz e baixar a voz, no texto. Abria a câmera. Se alguém dissesse, esse cara há 15 minutos estava de pó, você diria, peraí, meu amigo, vamos e venhamos. Era uma coisa impressionante, ele lia como ninguém. O Luiz Jatobá foi... Aí uma parte se explica. Ele foi para os Estados Unidos na época da guerra, da Segunda Guerra. E lá ele foi locutor de jornais falados para o Brasil. Então ele entrou naquele negócio de disciplina, de coisa de rádio e televisão americana, que é muito rigoroso, né? No ar, acendeu a luz vermelha, ninguém fala. Ele lia o Jornal da Metro. Ele lia o Jornal da Metro, que era passado no Brasil no Cineac Trianon. E nos cinemas Metro. E nos cinemas Metro. Então ele tinha aquele rigor, ele aprendeu a disciplina do americano. E ele vinha, no Brasil ele fazia exatamente isso, dentro daquela realidade bebedor que ele era. Quando ele entrava no ar, mas ninguém acreditava. Se você dissesse, olha, esse cara quando entrou aqui há meia hora atrás, bastava olhar para ele para sentir que ele estava bêbado. Era impecável. A leitura do Jatobá, eu criei uma aberturazinha, cada assunto principal, em televisão você fala muito pouco. Então, o número de sinais, parece que era 20 sinais, era uma coisa assim, por linha, e o máximo de 6 linhas, 8 linhas no máximo. Aí ele entrava e dizia, boa noite. Entrava. Aí então, já quando recomeçava, era o Wilton Gomes, com aquela euforia dele, dando a notícia. Aí vinha o Jatobá, caía no compasso do Jatobá. Esta abertura que o Jatobá fazia. Bom, aí eu, com a minha prática de antigo fazedor de texto legenda, eu fazia uns textozinhos caprichados, que eu tinha admiração pelo Jatobá. Aí eu dizia, eu vou escrever para o Jatobá. Eu já sabia o efeito, como ele, a marcação que ele fazia, o jeito de voz dele, aquele jeito. Por exemplo, na morte do Kennedy,
a morte do Kennedy, eu fiz um texto e depois aí o Coisa me mandou um telegrama, tal, as coisas disseram que beleza, tal. Mas não foi a virtude do meu texto, só pelo menos. Foi a voz do Jatobá. Aquilo, ele era o ator da notícia, um ator, sabe? Ele, o texto na voz dele crescia, era uma coisa impressionante, velho. E daquele jeito, quer dizer, era só disciplina, porque ele pessoalmente era... E depois saía, era tipo Jânio de Freitas, ele saía, não despedia de ninguém, saía caladinho, não conversava muito com ninguém. Não, você? Era, sabe, ele ia lá, fazia o que ele tinha que fazer e ia embora, estamos conversados. Esse negócio de minhas saídas são impressionantes. Porque você hoje tem aquele ar de... Você não anda, você paira. Senhor, você não provoca, porque você está sendo entrevistado. Cuidado, porque eu começo a fazer pergunta aqui que complica tudo. Mas esse pessoal de Wilton Gomes era uma figura, ele sabia muito bem inglês. O Wilton Gomes, ele falava tanto inglês. que ele não dizia Saigon, ele dizia Saigon. Saigon. Ontem em Não, mas Saigon. ele falava... Não, Hoje em Saigon. aliás, é uma curiosidade que eu tenho até hoje, eu nunca perguntei para ele. Porque ele falava inglês como americano. O Jatobá, a gente sabe que ele viveu nos Estados Unidos, então tudo bem. Mas eu não sei do Wilton Gomes. O Wilton Gomes era um cara que vivia suado, com a camisa levantada aqui, a coisa. Ele era um cara esculhambado. Ele falava muito bem inglês. Tanto que quando a Globo precisava de mandar um cara para o exterior, ele mandava o Wilton Gomes, como jornalista, um cara que soubesse bem. Hoje a Globo tem uma porção de gente que sabe bem inglês e tal. Mas naquela época não era tanto assim. E o Wilton Gomes. Ele era um excelente locutor, mas era ideal para fazer pandan com o Luiz Jatobá. Que ele era um estabanado e o Luiz Jatobá era a classe. E dava certíssimo.